Oi, meu nome é Tamires, eu sou da Estância Velha, Rio Grande do Sul, e o meu projeto se chama Autism Play, que são jogos interativos para crianças com autismo. O autismo é um transtorno que afeta principalmente no desenvolvimento social de uma criança, onde ela apresenta dificuldades na comunicação e interação com as pessoas. E o objetivo do meu projeto é, através de jogos práticos e simples, poder ajudar essas crianças. Ou seja, enquanto elas brincam, elas aprendem e também se comunicam com o orador da atividade. O meu projeto se baseia num tratamento que se chama psicomotricidade. A psicomotricidade é um tratamento que utiliza jogos e atividades de locomoção para poder ajudar na interação dessa criança e também para que ela pare com os movimentos repetitivos, que é muito comum nas crianças autistas. Eu fiz uma pesquisa na minha escola para poder observar a relevância social do meu projeto, onde eu fiz algumas perguntas para algumas turmas. Duas delas me chamaram muita atenção. A primeira foi se as pessoas sabiam que era autismo e 99% delas disse que sabia. Isso ocorre porque a mídia agora traz muitas notícias com crianças com autismo, de situações que elas enfrentam ou de rotinas da vida delas. E a segunda foi se as pessoas sabiam como entreter uma criança com autismo. 74% das pessoas disse que não sabia como entreter uma criança com autismo. Isso ocorre porque muitas vezes a gente acha que precisam de jogos especializados para essas crianças. E o meu projeto pretende mostrar que, a partir desses materiais simples e que você pode construir em casa, você pode ajudar essas crianças. Eu conversei com uma pedagoga, uma terapeuta em estimulação precoce e uma fonoaudióloga que trabalham com crianças com traços autistas para poder desenvolver meus jogos. Então eu trouxe para elas as ideias primárias e com elas eu consegui desenvolver esses jogos, utilizando os materiais como tampinhas, EVA e papel. Depois disto, eu testei os jogos no Colégio Luterano Arthur Conrad com 3 crianças e eu utilizei 2 métodos de análise. O primeiro, uma análise de comparação, onde eu joguei um jogo com uma criança que possuía os traços autistas e com uma criança que não possuía os traços autistas, para poder observar as diferenças e se de alguma forma o jogo chamava mais atenção para uma delas. E o que eu pude observar é que com a criança com os traços autistas, ela se concentrou melhor nas atividades, ela se mostrou mais interessada pelos jogos e conforme eu fui interagindo com ela, ela começou a me perguntar, a se comunicar e a conversar comigo. Já a outra criança, ela se mostrou dispersa nas atividades e os jogos não interessaram muito ela. A segunda análise que eu fiz foi uma análise de observação. Então, onde eu observei como uma criança com traços autistas se comportava com a atividade. Essa criança, ela não conseguia falar, então ela se comunicava por meio de gestos e de sons. E o que eu pude observar é que dentro do que eu propus para ele criou os próprios jogos. Ou seja, no jogo das palavras, ele criou pilhas, no jogo dos números, ele criou fileiras, e este jogo aqui, ele jogou da forma correta. E conforme ele foi se apresentando para mim, eu fui repetindo várias vezes as letras, as palavras, fazendo gestos com as imagens para poder ver se de alguma forma ele gravava. E eu tive um resultado muito positivo em relação a isso, já que alguns números ele conseguiu falar, algumas letras ele conseguiu repetir conforme ele conseguia, e nas imagens ele fez os gestos ou mostrou que ele sabia o que era. Ele se mostrou muito interessado pelas atividades e ele sorria muito enquanto ele realizava os jogos. O que eu pude concluir depois dessas análises que eu fiz é que os materiais simples e os jogos que foram feitos em casa, eles podem sim ajudar essas crianças. E o jogo, ele não serve somente como um aprendizado para essas crianças e uma diversão, mas também ele serve como um meio de interação entre a pessoa que está passando a atividade para essa criança e a criança que está jogando. Esse é meu projeto e obrigada pela sua atenção.